Deixem-me contar-vos esta história porque é importante, se está a pensar em comprar casa, saber com que linhas se deve cozer, através de um exemplo de um cliente com quem há cerca de um ano eu visitei o Palmela Dreams e, na altura, as casas são fenomenais, áreas espetaculares, muito bem enquadrada, mas já na altura o meu cliente me dizia: Bruno, estas casas estão exatamente iguais àquelas que eu vi ou ao ponto onde estava há cerca de um ano. Não está aqui ninguém a mexer em nada, isto é tudo muito suspeito. E de facto, acabámos por não avançar com uma proposta, apesar de termos entrado num processo de negociação, porque todo este processo era estranho. Por parte do colega da outra imobiliária, neste caso era a Remax, aquilo que o colega nos dizia era que a documentação estava em evolução, em processo de, mas era tudo, quem já comprou um imóvel em construção sabe que as coisas não estão todas a 100%, mas há informação e a informação não estava toda direita de acordo com aquilo que é não só a minha experiência, mas com o apoio dos departamentos jurídicos com quem eu trabalho sempre, neste caso, com o departamento jurídico da minha empresa, a EXP Realty Portugal. E aquilo que acabámos por fazer foi evoluir para um outro imóvel, no Montijo, que acabámos por escriturar, vai fazer agora no início do próximo ano, vai fazer um ano em que esse negócio foi escriturado e fechado com tudo direitinho. Aquilo que acontece, ou que aconteceu com estes mais de 100 compradores nesta situação em particular, é não só fruto do tempo que vivemos, porque há muita procura, mas também aqui há diria que uma vontade de acreditar que vai correr tudo bem, estando de olhos fechados. E olhos fechados é a parte emocional a falar, quando a parte real, prática, não está a ser adequadamente considerada. E é essa parte onde eu costumo dizer aos meus clientes: vocês estão cá para ter um processo tranquilo, limpinho, do início ao fim, e eu estou cá para não estar emocionalmente ligado ao processo e ter uma visão prática e fria de tudo o que tem a ver com o vosso investimento correr de forma a que nada de mal aconteça nem antes, nem durante, nem depois. Portanto, todos os meus processos são vistos, revistos e normalmente não deixo nada ao acaso, passo tudo pelo nosso departamento jurídico externo que temos dentro da empresa e que serve os meus clientes a custo zero, mas que me garante a mim que seja qual for o cliente que queira comprar um imóvel através dos meus serviços com as minhas equipas, aquilo que acontece é que não pode nem deve falhar nada. Nós temos que levar cada suspeita até ao seu limite e termos o apoio de quem pode e tem o conhecimento e que nos dá apoio a nós para poder legalmente dizer-nos: está tudo ok, falha isto, é preciso mais isto. Só nessa situação é que eu avanço para um negócio, é que eu recomendo que um negócio se feche e não tenho problemas nenhuns, e este é um dos pontos, em dizer a um cliente: não avance para a compra deste imóvel, porque tudo me está a soar a suspeito e cada vez que nós vamos à procura de ir mais fundo, há sempre uma desculpa, há sempre alguma coisa, eu não me sinto tranquilo, a decisão é sua, mas se for de acordo com a minha recomendação, eu não avançaria para este negócio, porque eu olho, e digo isto aos meus clientes, digo-lhe isto assim, eu olho para o meu cliente como se fosse uma continuidade daquilo que eu sou. Se o meu cliente está satisfeito, está tudo perfeito. Se eu não compraria para mim, porque os sinais de alerta estão lá, nós temos é que saber olhar para eles, e como eu digo, eu estou de fora, apesar de estar envolvido no processo, estou de fora para poder ter a frieza não emocional que o cliente, o comprador, tem, e é natural que tenha, porque está a fazer uma aquisição da sua casa. Eu estou a vender um imóvel, o cliente está a comprar uma casa. Mas é esta diferença que é importante ter, é aqui que eu me relaciono e explico aos meus clientes que é a forma de ser e de estar que eu tenho e que não abdico dela, porque eu quero garantir que tudo corre ao encontro das suas melhores expectativas, para que a sua componente emocional, o seu prazer em ter uma casa nova, não paredes novas, mas uma casa nova, com toda a componente emocional associada,
que essa componente emocional corra de acordo com as suas expectativas. Essa é a minha função como consultor imobiliário, é a função das pessoas com quem eu lido, é aquilo que eu ensino e que eu partilho com as minhas equipas e com os consultores com quem tenho partilhado o meu tempo e a minha experiência desde 2009 que estou neste mercado imobiliário. Podia ter acontecido a qualquer imobiliária, porque nós, consultores imobiliários, não temos um salário e temos que ir ao encontro de fazer o fecho dos negócios para podermos também ter a nossa vida. Portanto, nós aqui não aceito, mas compreendo que por parte do colega ou dos colegas houvesse uma tentação grande de se fechar um negócio, porque é uma comissão, que ainda era uma comissão relativamente grande, que ia para si, mas não vale tudo. Eu gosto de chegar à noite e dormir tranquilo. Eu costumo dizer que desmaio assim que dou 3 suspiros antes de adormecer e caio para o outro lado. E essa parte ninguém me pode tirar porque eu não deixo. Eu prefiro não fazer um negócio, eu prefiro dizer aquilo que é real a um cliente, seja comprador ou seja vendedor. Eu já despedi, entre aspas, clientes vendedores porque não faziam aquilo que eu entendia que devia ser feito para garantir que qualquer colega de outra imobiliária que viesse trabalhar ou viesse à procura de trazer o seu cliente comprador a um imóvel promovido por mim, que esse colega não encontrasse um imóvel em estado perfeito para se poder avançar para uma escritura. Já me aconteceu ter construtores a dizerem: Bruno, vamos fazer desta maneira porque é mais à frente, mais atrás, e não temos a documentação toda, de acordo com aquelas que são as diretrizes, não só legais, mas éticas, no que toca à minha forma de funcionar. E pelo facto disso acontecer, eu dizer claramente, algumas vezes até por escrito, não vou trabalhar mais consigo, porque toda a forma como este processo está a ser lidado não me traz tranquilidade e, por consequência, não consigo ou não vou, junto de qualquer cliente comprador ou outro colega de outra imobiliária, fazer o fecho deste negócio, porque não considero que temos as condições necessárias para que corra tudo bem. Não abdico disso. Eu percebo a perspectiva do colega que avançou para tudo isto numa perspectiva de: eu preciso de fazer a minha vida, este imóvel está-me a ser dado, vamos fechar o negócio, mas, nem caso de dúvida, eu faço aquilo que fiz até muito recentemente a uma cliente, disse-lhe: se quiser avançar, podemos avançar, a documentação até está bem, mas aquilo que está a acontecer é que há sempre coisas novas a aparecerem e depois de nós entrarmos no imóvel, aquilo que eu acho que vai acontecer é que, no seu caso em particular, para além de tudo aquilo que nós já sabemos, vai ter mais uma dezena ou mais de surpresas, de coisas que não nos disseram, mas que estão a acontecer e que nós não sabemos. Mas, se nós levantamos a ponta do tapete e vemos sujidade, já sabemos que o resto não há de estar melhor. E eu gosto muito de olhar para os processos e para os meus clientes de uma forma muito limpa e transparente. E por isso é que eu prefiro não fazer um negócio do que fazer um negócio que a mim não me soa bem. A minha função, repito, é olhar para os melhores interesses dos meus clientes que compram imóveis, e isso faço através de fazendo as perguntas certas aos colegas que têm os imóveis e a quem eu levo os meus clientes compradores, normalmente qualificados e com capacidade para tomar uma decisão, mas também junto dos meus clientes proprietários, a quem explico qual é a minha forma de funcionar, a quem explico aquilo tudo que eu preciso para, se for preciso, amanhã podermos encontrar um cliente comprador e avançarmos para um contrato de promessa, compra e venda ou uma escritura. Não trabalho de outra forma e por isso é que eu passo o tempo a dizer nas minhas redes sociais que este é o meu número de telefone e eu estou cá para si, seja porque vai comprar um imóvel e quer a minha ajuda direta, ou seja porque já está a lidar com algum colega e quer ter mais informações ou passar ou cruzar informação, faça-o comigo, eu estou cá para si, tenho tempo e disponibilidade e vou arranjar essa disponibilidade para ir ao seu encontro. Vamos falar? Fale sempre comigo. Vamos!